Olá, nesta edição do programa Argumento, você está convidado a acompanhar mais uma entrevista que faz uma análise dessa conjuntura política que vivemos nesse momento. Estamos acompanhando o processo desde o primeiro turno das eleições, ouvindo os senadores, esses que são agentes da história política brasileira, sobre esses momentos tão importantes para o país. Nós vamos conversar agora com a senadora Gleisi Hoffmann. Senadora, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Estamos nessa fase onde terminamos essas eleições que mobilizaram muito a sociedade por um lado, né? De embates muito calorosos assim, durante a disputa e de uma margem muito pequena diferença entre vencido e vencedor. Como é que fica a composição de forças aqui no Senado Federal depois dessa travessia tão intensa, né? A oposição ganha em legitimidade com esse resultado das urnas? Há uma disposição em se compor temas que polarizam a opinião, vão passar pelo Senado naquele mesmo calor desses embates? Como é que a senhora prevê? Olha, eu penso como a presidenta. Aliás, o primeiro discurso dela depois da eleição foi muito forte, no sentido de chamar o país para um diálogo, no sentido de reconhecer uma disputa acirrada, mas também reconhecer que isso fazia parte da democracia brasileira. E naquele momento se contrapunham formas diferentes de pensar o Brasil, mas que todo o povo brasileiro gostaria e quer que o Brasil se desenvolva e ande para frente. Então, acho que passado o processo eleitoral, cabe a nós, que somos agentes políticos, junto com a presidenta, fazer essa concertação, chamar para o diálogo, para a conversa e principalmente oferecer ao país as respostas que ele precisa. Na área de economia, que com certeza o Executivo vai tomar as principais iniciativas e o Congresso Nacional também vai poder discutir, ajudar, e na área da política. E aí eu não tenho dúvidas que a nossa principal pauta é a reforma política. A presidenta fez esse pedido, o povo brasileiro está fazendo esse pedido, e nós aqui na casa, durante esse processo eleitoral, sentimos a necessidade de fazer esse debate. Então eu penso que a grande contribuição que nós podemos dar à sociedade brasileira é nos dedicarmos para fazer um bom debate e fazer a reforma política. E essa reforma política no Congresso Nacional, a senhora acredita? Porque também há a proposta de estreitar laços com a sociedade, trazer essa questão... Fazer um plebiscito ou um referendo. Algum tipo de consulta popular. Eu acho que esse não é o foco divergente. Tanto um plebiscito como um referendo são instrumentos legítimos e importantes para esse debate. O problema é a pauta da reforma, exatamente. Né? Eu acho que trazer a população para participar é fundamental. Isso dá legitimidade ao processo. O que nós temos que nos conscientizar é exatamente disso, da pauta. Nós temos que ter um consenso mínimo do que vamos apresentar à sociedade, que são os pontos essenciais para a mudança. Inclusive, começou uma reflexão sobre a questão, de novo, de cláusula de barreira, né, senadora? Com 28 partidos no Congresso Nacional, fica notória a necessidade de alguma forma... Algum mecanismo. Que não pode necessariamente ser só por número de parlamentares. Eu acho que temos que levar em consideração também o histórico dos partidos. Porque se eu colocar uma cláusula de barreira, por exemplo, eu posso impedir um partido como o PCdoB, que é um partido histórico no nosso país, de ter representação aqui. E, na realidade, ele faz parte de todo um processo de desenvolvimento político do Brasil, né? Por outro lado, também não dá para deixar vicejar a formação de partidos para fazer alianças e composições eleitorais, muitas vezes com barganha, o que é depreciativo para a política. Então, quais são as regras que nós vamos pôr numa cláusula de barreira? Como que a gente vai limitar que esses partidos, que muitos chamam de aluguel, legendas de aluguel, prosperem? Esse é um debate que nós temos que fazer. Temos que fazer um debate sobre coligação proporcional. Não é correto fazer coligação proporcional. A gente faz coligação em cima de um programa, não em cima de um cálculo matemático para eleger deputado. Então, nós temos que mudar isso. O financiamento de campanha, esse me parece que é o principal ponto. Nós temos que ter uma experiência com financiamento público e com limite de gastos nas campanhas, para que a gente possa ter uma base comum para que todos possam disputar em condições de igualdade. Então, são várias questões que nós temos que debater e consensuar aqui para oferecer à população. Temos também as questões econômicas, como a senhora citou, essa agenda econômica, ela foi objeto de debates durante a campanha e muitos dos temas, de uma forma ou de outra, passam pelo Congresso Nacional. Com o mesmo calor daqueles embates e debates ou
aqui vai ter uma composição, a expectativa de uma outra composição? Qual é a sua previsão? Eu acho que é diferente de um processo eleitoral. No processo eleitoral, você está disputando ideias sobre uma determinada conjuntura, uma determinada situação. Aqui no Congresso e no Executivo, nós estamos dando soluções a problemas econômicos que estão, obviamente, referenciados nas ideias que foram discutidas e que foram majoritárias nas urnas. Então, obviamente, a presidenta não vai mandar para cá um projeto de lei limitando o direito dos trabalhadores, né? Nem limitando o crescimento e desenvolvimento econômico. Ela tem uma postura clara sobre isso, né? Nem, por exemplo, tirando condições de fazer operações de crédito em condições melhores para o povo e para o setor produtivo. Isso ficou claro durante a campanha. Nós vamos debater em cima de uma solução, de uma proposta a ser encaminhada pelo Executivo, não é defendendo apenas uma ideia, né? Então, acho que a responsabilidade, o tom do debate, a forma dele ser conduzido vai ser diferente. Base de apoio, né? A gente já começa a ver uma movimentação, por exemplo, por disputa da presidência da Câmara, a questão dos conselhos populares, que caiu ontem na Câmara dos Deputados. Como é que fica a convivência com a base aliada? Tem um tensionamento entre PT e PMDB? A gente não pode dizer que as divergências vão ser responsáveis por fragilizar a base aliada. A divergência é natural de parlamento. Essa questão do decreto é uma bobagem, o Congresso querer se meter nisso, porque isso é um decreto que faz e vai ter vigor apenas para o Poder Executivo, não está criando o Conselho, está disciplinando a forma de atuar. Mas, enfim, tem gente aqui no Congresso que é da base de apoio que pensa diferente, isso é legítimo. Isso em nenhum momento, para mim, passa a fragilidade da base de apoio. O que eu acho é que há uma aposta muito grande de setores que saíram descontentes do processo eleitoral em fazer intriga, em fazer fofoca. Eu fui ministra-chefe da Casa Civil da Presidenta por quase 3 anos e muitas vezes se colocavam na conta da Presidenta ou na boca da Presidenta coisas que ela nunca disse, para vicejar em fofocas no meio político. Às vezes a gente abriu o jornal, tinha uma nota, tinha uma matéria e dizia, mas de onde surgiu isso? Nós não falamos, não é nossa posição. E aí você vai fazendo ilações em cima de ilações e acaba tornando as relações difíceis por conta disso. Acho que nós temos que acabar com isso. PT e PMDB são mais do que aliados, são governo. PT tem a presidência da República, o PMDB tem o vice-presidente da República. Nós reconhecemos a legitimidade dos líderes do PMDB, aqui do presidente Renan Calheiros, do vice-presidente Michel Temer, do deputado Eduardo Cunha, que é líder na Câmara. Eu acho que nós temos que chegar a um bom acordo, ver o que é melhor na nossa composição do parlamento, ao invés de ficar disputando espaços. Nós temos uma responsabilidade com o país, não é com as disputas internas e de espaço político partidário. Nós temos que dar a esse país uma resposta em termos políticos, em termos econômicos, em termos sociais. É isso que o Brasil espera de nós. Nós ouvimos o senador Humberto Costa, que é líder do governo aqui na casa, e falávamos sobre a questão da Petrobras. Ele acredita que no início de 2015 a gente possa ter que enfrentar uma crise institucional e que, por sua vez, se bem enfrentada, gerará frutos muito positivos no sentido de aprimorar toda a convivência, toda essa dinâmica de forças de convivência política. A senhora é da mesma opinião? Sou. E penso que nós estamos num momento muito importante para o Brasil, porque as coisas que vêm à tona estão sendo efetivamente investigadas. Tanto a Polícia Federal, como o Ministério Público, o Judiciário tem liberdade para isso, o Congresso com a CPI. Eu, na época, fui até contrária, porque eu achava que essa CPI ia ser um palco político e ia conseguir avançar pouco. Não estou muito errada, porque até agora tudo que se avançou foi investigação no meio judicial e policial, né? A CPI fez muito discurso e pouco resultado, mas vamos esperar que termine os seus trabalhos. Então, acho que nós estamos num momento especial para o país e para a democracia. Eu acredito que isso também vai ser salutar, né? E muitas vezes as situações são dolorosas para que você possa realmente reconfigurar a situação política, institucional. Então, eu penso que se nós tivermos maturidade, responsabilidade, a gente pode conduzir a um bom termo. Essa é uma questão que nós, da sociedade, o Brasil como um todo, vai ter que enfrentar nos primeiros 2, 3 meses do ano, a senhora acredita, senadora?
eu não sei, eu não tenho Não uma dá pra bola de saber, cristal né? aqui, né, para Mas saber. é um tema que vai, Mas é um vai tema fazer que está parte. aí, faz parte da conjuntura e vai ter que ser enfrentado. Senadora, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço, obrigada. A você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento, eu sou Tânia Horman e nós contamos com a sua participação de sugestões e críticas que podem ser dadas pelo número de telefone e endereço eletrônico que estão disponíveis aí na sua tela. Até a próxima.